Muito bem, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Tribuna Livre, que recebe hoje aqui o doutor Eduardo Farias. Ele é ex-vice-prefeito da capital, ex-deputado estadual pelo PCdoB, e o defensor público doutor Valdir Perazzo. Nosso tema: ideologias políticas, socialismo, capitalismo ou comunismo. Doutor Eduardo Farias, ficou para o senhor a réplica, a tréplica, não sei, mas com uma provocação do Osmir antes. Antes eu queria fazer só uma observação. O sistema liberal, na sua implantação, ele criou um governo de casta. Inclusive aqui no Brasil. Só para você ter uma ideia, Narciso, só podia votar na primeira, inclusive com base da Constituição nossa, para deputado e tal, quem tinha uma renda de 200 mil reais. Para senador, 400 mil reais. Exatamente. Só podia votar e só podia ser eleito quem tivesse uma renda superior a 500 mil reais, digamos assim. Muito bem. Esse governo de casta, ele teve o contraponto, e aí os socialistas tiveram um papel fundamental, porque o princípio liberal proibia, inclusive, a intromissão do Estado, inclusive para legislar para a proteção dos trabalhadores. Proibia, inclusive, a proteção de... E proibia, inclusive, o associativismo dos operários. Era também um regime cruel. Cruel. Tudo isso em prol da livre concorrência. Em prol da livre concorrência. Isso hoje, então, o socialismo esse tem mérito na história, notadamente da proteção aos trabalhadores. E no Brasil, ainda hoje, é preciso haver um avanço ainda muito mais significativo. Eu não me conformo com milhões de miseráveis que vivem nesse país. Um país riquíssimo como o nosso. Exatamente. Deixa eu primeiro dizer assim, doutor Perazzo coloca o exemplo da Inglaterra, mas a Inglaterra é um exemplo do que se chama de Estado social. Os trabalhistas conseguiram, entendendo que você produzir uma leva de trabalhadores sem potencial de compra, sem estar devidamente acomodado nas suas mínimas necessidades, isso não seria bom para o regime capitalista. Eles compreenderam isso. Com relação ao Estado, que a gente tanto diz, Estado intervém, não intervém, quem cria o Estado é exatamente quando a burguesia acaba com os feudos. A obra do Adam Smith, que é a Bíblia do liberalismo, do capitalismo, ele combate o quê? Ele combate o período mercantilista, feudal, e ele cria o Estado Nacional. Não é que ele cria o Estado Nacional, ele entende o Estado Nacional que nasce naquele momento. Isso. E o Estado passa a prover toda a sociedade. O Estado surge. Surge e passa a prover toda a sociedade. Portanto, não é um conceito capitalista somente. O Estado se intervém ou não. Aliás, não é socialista. Ele vem da nascedor do capitalismo. Mercado já existia desde o tempo do escambo, né? Antes de moeda. Isso é mercado. Então, o mercado não é uma coisa de capitalismo. Portanto, eu diria que o que nós vamos ter que entender e compreender é que essas duas ideologias, embora elas tenham grandes marcos nos seus teóricos, Adam Smith, Marx e tantos outros dos dois lados, elas são ainda em evolução. É claro que você tem as bases, né, que sustentam essas duas ideologias, essas duas filosofias, esses dois modelos econômicos. Mas nós estamos num avanço. O que nós do PCdoB defendemos para o Brasil, por exemplo, é, primeiro, nós defendemos um desenvolvimentismo nacional. Nós achamos que os nossos capitalistas ainda precisam evoluir. Nós precisamos ter uma economia nacional forte. Melhor esse desenvolvimentismo nacional? O desenvolvimentismo nacional seria a valorização da empresa nacional, do capital nacional, que é a origem do Estado. Nacional, talvez é um motivo de atraso. Alguns acham que é um atraso, inclusive o neoliberalismo, que é exatamente o fim do o neoliberalismo estaria propondo o fim do Estado Nacional. Ou seja, o que se chama hoje de economia global é a queda das fronteiras nacionais. Isso é o quê? Exploração. Você chama sempre neoliberalismo. Existe um novo liberalismo?
Sim, sim. Não é o liberalismo permanente? Não, porque o liberalismo... Não, o liberalismo, inicial, dá o nome de liberalismo, aquele acordo feito entre Reagan e Margaret Thatcher. A partir dali é que... O que se passou a chamar de neoliberalismo é exatamente o modelo criado pela Inglaterra e também que era na mesma época. O acordo dos dois. E o conceito também mais pé no chão você tinha o liberalismo, mas era do Estado Nacional. Você criava dentro da fronteira nacional. Quando se aponta para mercados fora, que sem ser as colônias, que eram basicamente as colônias, que é a chamada globalização, você acaba com as fronteiras nacionais. O dinheiro hoje, ele migra de Hong Kong para Nova York, para a Austrália, para São Paulo, para todo canto, num apertar de botão, não tem mais fronteira nacional. Então, esse é a chamada economia global, que é o neoliberalismo. O que nós defendemos, portanto, é a defesa do Estado Nacional, a defesa de uma economia nacional, da produção nacional. Não. Da produção nacional. Você não defende a produção nacional? Com distribuição de renda. Mas, doutor, eu gostaria de pontuar alguma coisa. Quando o senhor fala de distribuição de renda, eu noto que o senhor atribui essas dificuldades ou a pobreza das pessoas no Brasil ao capitalismo. Aí o senhor fala, a pobreza na África, a pobreza no Nordeste. Ora, o capitalismo não é responsável pela pobreza, doutor. O capitalismo, pelo contrário, é responsável pela superação da pobreza. Isso é verdade. Quer dizer que quando alguém acumula capital, significa que tirou do operário. Essa visão, esse pressuposto de Marx está absolutamente errado. Pelo contrário, aliás, há uma frase de Kennedy que é lapidar para definir que a produção, o acúmulo de capital pelo capitalista é melhoria para todos. A onda, quando eleva os barcos, eleva os grandes e os pequenos. Assim também é na produção. Você só pode pensar em distribuição de renda, doutor Eduardo, se houver produção. Se houver riqueza. Que acontece? Se houver riqueza. Se não houver produção, não tem como distribuir. Você vai distribuir a miséria, como é em Cuba. Olha, eu conheci Cuba nós chegamos... em 1900, doutor Eduardo. Eu conheci Cuba em 1987. Ele já era miséria absoluta. A gente abria a geladeira das pessoas, só tinha água. Então, se não tiver produção, não tem como falar em distribuição de renda. Se distribui a miséria. Né? Então, nós não temos que pensar no capitalismo como produtor de renda. E quanto mais tivermos pessoas produzindo, mais possibilidade do operário se elevar. Permita, você querem dizer que o socialismo é pródigo em distribuição... O dinheiro dos outros. E o dinheiro dos outros. O capitalismo distribui o dinheiro dos outros. Não consegue produzir riqueza. Eu vou dar os exemplos, Eduardo. Mais uma vez, a Cuba se acabou depois que não tinha mais dinheiro da União Soviética. A Venezuela se acabou depois que o barril de petróleo desceu de 100 para 40. O socialismo da Dilma Rousseff acabou-se depois que não tinha mais condições de distribuir as benesses. E agora vamos ter um reajuste fiscal altamente intervencionista, em que haverá maior incidência dos tributos exatamente para os mais pobres. Por exemplo, o ICMS vai ser distribuído de forma desigualitária. Os estados como São Paulo serão menos penalizados. Quem vai ser penalizado? Exatamente os estados que não produzem, como Acre e Rondônia. Eu acho que nessa provocação nós chegamos no centro do debate, que é uma coisa que eu não posso de forma nenhuma concordar. É o centro do debate. O que nós estamos debatendo aqui é qual é o valor de quem produz e para quem vai a produção. O senhor fala, não, o socialismo faz a divisa da miséria, o capitalismo gera renda. Gera renda como? Ou para quem? Se você pegar o conceito que o Marx define muito bem, pouca gente questiona hoje esse conceito, o que você pode ter, a mais-valia é menor ou maior, que a mais-valia nada mais é do que o lucro, é menor ou maior. Todos nós somos inteligentes aqui o suficiente, o telespectador também, para saber que se o dono da empresa tiver muito lucro, o trabalhador poderia ter um pouco mais desse lucro e melhorar. Se ele fixa o salário dele e cresce muito mais mas aqui, esse acúmulo o que você está dizendo é a taxa de exploração? Sim, a taxa de exploração. Doutor, pelo contrário. É a mais-valia. É exatamente do lucro que ele vai reinvestir. É a mais-valia. Se ele não tiver lucro, ele não tem como reinvestir. E se ele deixar de reinvestir, a empresa se acaba. Ou não cresce. Ou não gera mais emprego. Cresce. Agora, ela cresceria numa ótica socialista. Porque numa ótica socialista, o senhor vai dividir a miséria. É porque nós temos pouco tempo. Mas deixa eu explicar rapidamente aqui. O problema da mais-valia é exatamente isso. À medida em que mais e mais lucro vai tendo, e você fixa o salário do trabalhador parado ali,
essa riqueza que vai sendo gerada, se ela não volta para a produção, na forma de salário, na forma de benefícios, ela por si só, simplesmente numérica, ela não gera bem-estar, nem gera riqueza nenhuma. Ela é fictícia. Doutor? Ela é fictícia. Se o senhor me por permitir isso mais que a crise do capitalismo, ela é exatamente uma crise de liquidez. Mas, não é uma crise de miséria, é uma crise de liquidez. Me permita aí. Número fictício. Me permita aqui agora fazer uma breve análise. A crise do capitalismo. Nós passamos por duas grandes crises do capitalismo. A de 29, a quebra da Bolsa de Valores de 2008, e a de 2008. E, coincidentemente, todas as duas geradas nos Estados Unidos, no país mais pujante economicamente. Os Estados Unidos já se recuperou. Mas com uma vantagem. O regime capitalista, quando ele sai de uma crise, ele sai maior. Mais forte. Se você chegar hoje nos Estados Unidos, o crescimento dos Estados Unidos... Os Estados Unidos está crescendo quase o Brasil já por ano. E já caminha para outra crise. Agora vai uma pergunta aqui. Essa aqui é a contradição. Deputado. Só que o socialismo vive em crise permanente. Eu lhe admiro Esse é que é o tanto, problema. eu lhe admiro tanto, e o senhor ser do Partido Comunista do Brasil, como o senhor tem que me admirar por ser anticomunista do Partido Comunista do Brasil. Mas me pergunto, dessas três doenças, desses três vícios, qual é, o senhor me assegura que o seu partido não tem nenhum deles? Esquizofrenia intelectual, pragmatismo ecológico e cegueira política? Não tem nenhum dos três. Eu acho o seguinte, o que se tem é um histórico nesse país de anticomunismo que chega a ser esquizofrênico, mas não da nossa parte. Se você for olhar, agora mesmo, é impressionante como a gente ainda viu, no dia 15, naquelas manifestações, principalmente em São Paulo, você via muito, o Brasil não pode virar um país comunista, no seu mercado dos comunistas, como se nós tivéssemos uma influência central nos destinos do Brasil. Os exemplos comunismo no mundo são ruins. Não, mas o que eu quero dizer é que esse mote, essa esquizofrenia, como diz aqui o Narciso, ela vem historicamente no Brasil. Foi assim na ditadura Vargas. Teve um tempo que dizia até comer criancinha. Na ditadura Vargas teve muito isso. Na ditadura militar, agora que nós acabamos de sair, nesses últimos 30 anos, teve muito isso. Né? Então, você pega os comunistas como se fosse um arquétipo do mal para poder justificar a contraposição. Mas Lenin disse que o comunismo é ódio. Lenin dizia isso, o capitalismo é ódio. Não tem como. É ódio. O comunismo é ódio. Então não parte da Lenin gente. Dizia isso. Não parte da ódio. gente. O que nós estamos propondo para o Brasil é exatamente um modelo de socialismo do Brasil. Compreendendo a cultura brasileira, compreendendo o povo brasileiro. Mas com a presença do Partindo de... E por isso que eu elogiei aqui o Osmi, partindo, doutor Perazzo, de um princípio que o capitalismo por si só não vai resolver a questão da humanidade. Não resolve. Sim, porque é um acúmulo de riqueza. Mas sendo aperfeiçoado, poderá sendo aperfeiçoado. Sim, e eu acho que o caminho também, o comunismo que vocês colocam, que é o topo da sociedade utópica, sendo aperfeiçoado para a gente encontrar aqui como a riqueza que a humanidade gera pode se beneficiar a todos. E eu acho que o caminho mais próximo está mais para o socialismo do que para o capitalismo. Eu queria pontuar apenas uma questão aqui, doutor Eduardo. O Narciso se assumiu como anticomunista. Eu não sou anticomunista, eu sou liberal. Aliás, o Mises faz um comentário sobre isso. Você não pode ser anticomunista. Eu não sou anti-PT. Eu sou liberal. Eu acho que eu usei mal a expressão. Eu sou liberal. Repare bem, ser contra o comunismo, ser anticomunista é um programa negativo. Mas o PT não é socialista. O PT tirou, inclusive... Não, o PT não é comunista nem socialista. Coordena o movimento comunista na região. Se você lê o estatuto do PT, ele retirou, inclusive, a palavra socialista do seu estatuto. Mas esse rapaz que é um teórico, olha, ele assistiu também, ele é um teórico do PT. Um social-democrata. O PT não é, ele tirou, doutor Eduardo, do seu esse teórico que ele viu também o debate, discutindo o livro do Padura, e ele se revelou, ele é do PT, é um teórico do PT. Deixa eu terminar. Só para dar uma observação. Não, você pode ter tendência minoritária defendendo o socialismo. Exatamente isso aí. Mas o PT não... Incrustado no PT, tem corrente socialista. Mas o PT majoritariamente ele é um teórico do PT, ele é um dos teóricos mais qualificados do PT e se revelou stalinista. Porque se o PT fosse socialista, ele teria feito mudanças muito mais radicais. Eu não sou anticomunista, eu sou liberal. Quero substituir o programa comunista que o PT quer implantar por um programa liberal. Agora que o papel que o PT cumpriu no Brasil é histórico, e nós todos temos que elogiar,
o avanço que o PT propiciou, com todos os problemas que da Petrobras? Todos os problemas que tem, de equívocos que eu não vou aqui mencionar, porque pode ser usado, inclusive, para o centro do debate que estão querendo fazer agora, que é exatamente tirar do poder um governo popular, um governo eleito popularmente pelo povo. Eu não quero dar munição a isso, mas o que eu quero dizer é que o avanço que nós tivemos no governo do Lula, no governo da presidente Dilma, é um avanço histórico. O Brasil só vai compreender isso. Em que áreas? Na educação. Diga a área que eu lhe digo. Os testes internacionais, os piores testes internacionais são no Brasil, doutor Eduardo. No PISA, por exemplo, o Brasil só tira em último lugar. Como é que o senhor vai defender? Porque você está pegando o dado estático. Pegue o dado evolutivo. Meu caro, todos os testes internacionais de educação, o Brasil tem em último lugar. Mas pega o evolutivo. Aliás, doutor, eu gostaria até de comentar o marxismo cultural, na realidade, o marxismo cultural que tomou conta da educação brasileira, das universidades, da imprensa, dos sindicatos, da igreja, com a teologia da libertação. Acabou a educação brasileira, doutor. Hoje se prepara militantes comunistas. Você pegar os dados da educação brasileira, comparar com os dados do mundo, você vê uma evolução. Se você for pegar o dado de hoje e comparar com as nações mais desenvolvidas, é vergonhoso. Agora, de onde nós estamos vindo? Não, isso é que é importante. Dos 20 países da OCDE, o Brasil é o penúltimo lugar. Dos 20 países da OCDE. Aí o senhor vai dizer, economia, o que é que o Brasil avançou em economia? E matemática, língua e ciência. Tirou mais de 30 milhões de pessoas da linha da pobreza. Meu caro, com essa... Pagou a dívida externa. Hoje é uma das maiores... A quarta economia do mundo. Se nós tivéssemos... O que é isso se não for uma economia forte? Se nós estivéssemos devendo em dólar, estava pagando atrás de 1% ao ano. Agora estamos pagando o que se não é uma economia forte? Não, o Brasil, inclusive, é um... Sim, não pode negar, na questão social, não pode negar. Na questão social, tem avanço, sim. Nós estamos chegando ao final do programa, 1 minuto para cada um dos nossos convidados. Dá 30 segundos só para a gente... 30 segundos, Narciso, vamos lá. Eu quero dizer para o doutor Perazzo e para o Osmir, que disseram que ia jogar o deputado Eduardo, deixar ele surdo e mudo aqui, vocês não ganharam dele, não. Obrigado. É verdade, é verdade. 30 segundos, Osmir. Não, eu acho que nós temos que o Brasil e o mundo precisam encontrar um meio termo entre o comunismo e o capitalismo. Que não seja, o mercado não pode viver sem a presença do Estado e nós precisamos fazer com que haja uma redistribuição melhor da renda, mas fazendo com que os socialistas ou comunistas saibam produzir essa renda. E eu acho também que sendo radical nas liberdades individuais, sendo radical na distribuição de renda e sendo radical nas liberdades individuais. Acho que se a gente conseguir essa fórmula, a gente avança. Eu queria, Arquibaldo, parabenizar aqui o programa, parabenizar os debatedores, ao doutor Perazzo também, e dizer que eu acho que a gente ganha com isso. Claro que nós não esgotamos o tema, em casa imagino o tanto de dúvida e o tanto de debate que isso vai gerar, mas eu acho que esse talvez tenha sido o objetivo do programa e eu acho que nós alcançamos. Obrigado. Doutor Perazzo. Olha, eu gostaria de terminar esse programa, Arquibaldo, primeiro agradecendo a participação cordial do doutor Eduardo, sempre um cavalheiro, sempre uma pessoa que, mesmo divergindo, mas sempre de forma respeitosa, parabenizar o Narciso, ao Osmir, por elevar o debate, para que a coisa não fique apenas fulanizada, a política não se restringe a isso. Mas queria terminar com uma proposta. Eu acho que toda conversa deve implicar em elevação. Eu acho que esse debate precisa ser levado às igrejas, universidades. Por quê? Na última eleição, o Lula disse o seguinte: olha que coisa boa, todos os candidatos à presidência da República são de esquerda, quando 73% da população brasileira, está provado, defende bandeiras de direita. Então, eu espero que esses debates contribuam para suscitar lideranças que possam defender as bandeiras que o povo brasileiro majoritariamente quer, que são as bandeiras conservadoras. Quais sejam elas? A filosofia grega, o direito romano e a ética judaico-cristã, que são fundamentais para que nós tenhamos uma sociedade livre. Muito obrigado, meus agradecimentos aos nossos debatedores Narciso Mendes e Osmir Lima, em especial aos nossos convidados de hoje, doutor Eduardo Farias, doutor Valdir Perazzo, e a você que nos acompanha a partir de agora, a partir desta sexta-feira, sempre às 6h30 da tarde, 18h30, com reprise nos sábados, no mesmo horário, 6h30 da tarde. Na semana que vem estaremos de volta com mais um tema do Tribuna Livre. Até lá.